Essas questões elas se encontram no livro 2, no setor 143, módulo 6. Os exercícios que eu vou colocar aqui para vocês hoje são os exercícios 102, exercício 103, exercício 110, 112, 115, 119 e 120, tá bom? Olha lá, pessoal. Primeiro exercício, exercício introdutório. Ao ocupar um ambiente, as espécies pioneiras acabam por modificá-lo e propiciar condições para que outras espécies possam se estabelecer. Podem ser consideradas espécies pioneiras em superfícies formadas por rochas vulcânicas. Então, pessoal, são espécies bastante simples, muito pouco exigentes em termos de profundidade do solo e que, principalmente, ajudam a modificar esse ambiente, de rocha vulcânica, por exemplo, fazendo com que essa rocha ela vá se fragmentando ao longo do tempo, juntamente com outros fatores como o intemperismo, a erosão e tudo mais, e ajudando na formação do solo, tá bom? Então, lembrem-se que são organismos que não vão poder exigir profundidade de solo, grande quantidade de nutrientes acumulados. Então, nesse sentido, olha só, a gente pode ficar com organismos como líquens e certos musgos, tá? Os líquens, lembrem-se, são associações entre algas ou cianobactérias e fungos, que vivem de maneira mutualística, de maneira simbionte, um ajudando o outro, entre aspas, O fungo fornecendo nutrientes captados do ambiente, água, a alga ou a cianobactéria fornecendo derivados da fotossíntese, tá? Como o carboidrato, o oxigênio, e eles colonizam esses ambientes. Os líquens são muito comuns e facilmente observados por aí. E certos musgos. Os musgos, eles são plantas bastante pequenas, são briófitas, que vocês ainda vão revisar em momentos posteriores, E eles também são bem poucos exigentes, não têm raízes, têm os rizóides, que são estruturas que se fixam em qualquer fissura da rocha e isso ajuda até mesmo na fragmentação desse local, tá bem? Então ficamos aí com a alternativa C como alternativa correta. Olha lá, exercício 103. Ao longo do tempo ocorrem mudanças na repartição de energia, na estrutura das espécies e nos processos de uma comunidade biológica. E essa sequência de mudanças é denominada sucessão ecológica. Com relação à sucessão ecológica, considere as afirmações a seguir. O estágio inicial de uma sucessão ecológica caracteriza-se pela presença de plantas pioneiras que exibem altas taxas de crescimento. Isso é verdade, As plantas pioneiras, como a gente falou no exercício anterior, podem ser, por exemplo, os musgos, que são briófitas, são bem pouco exigentes, conseguem aproveitar bem esse ambiente com poucos recursos, tá bom? E conseguem se multiplicar de certo modo, de maneira bastante rápida. A sucessão secundária leva mais tempo para atingir o clímax do que a primária. Errado. Se vocês lembrarem, pessoal, sucessão ecológica secundária é aquela que vai acontecer em áreas que um dia já houve um bioma ali estabelecido, essa área ela foi destruída, ela foi degradada, e aí ela voltou então a abrigar novamente, então ela passa por todo o processo de sucessão ecológica novamente. No entanto, como o solo já está formado, você já tem uma estrutura ali estabelecida, principalmente com relação ao solo, esse processo acaba sendo bem mais rápido, tá bom? 3. O estágio de clímax caracteriza-se por baixa diversidade de espécie em função do aumento dos nichos ecológicos. Não, a maior quantidade de nichos ecológicos é uma consequência direta da maior biodiversidade. Lembra, o nicho ecológico ele caracteriza como uma espécie ela se relaciona com o seu meio, que condições ela ocupa, que interações ela estabelece com os outros organismos. Tá? Então, quanto mais espécies eu tenho, maior a quantidade de nichos ecológicos. Então, aqui ficamos como alternativa correta a letra A, onde apenas a afirmação 1 está correta. Tá bem?
Olha lá, esse exercício é um exercício que aparece bastante gente no plantão com dúvida em relação a ele, tá? Então é um exercício que eu achei muito importante colocar aqui para vocês. Mas no fim das contas ele é simples, a gente só precisa entender bonitinho o que ele quer avaliar, tá bom? Olha que legal. Um pesquisador levantou fotos antigas e atuais, entrevistou moradores, analisou imagens de satélite e visitou diversas áreas da floresta amazônica, procurando conhecer os diferentes estágios de sucessão em áreas degradadas e preservadas. Organizou as informações e propôs 3 etapas. Primeira etapa, a ilustração da degradação progressiva. Tá? Então, aqui ele te coloca, foi isso que aconteceu aí ao longo do tempo com essa área. Tá? Então, na sequência, a área inicialmente era como a gente vê em 1, depois ficou como em 2, 3 e 4. Tá? A segunda etapa do estudo dele foi tentar entender a atividade que levou à degradação observada em cada uma dessas situações. E a terceira etapa do estudo dele, né, característica ecológica da sucessão, olhar para aquela situação 1 ou 2 ou 3 ou 4 e descrever o que está acontecendo ali, tá bom? Então, olha só, pessoal, vamos por partes, vamos voltar aqui para a primeira figura. O 1. No 1, a gente consegue ver uma área bastante preservada até, né? Então, quando a gente observa essa situação, a gente vê que possivelmente pode estar acontecendo alguma atividade econômica aí, mas essa atividade ela consegue preservar as características gerais desse ambiente. Então, de todas as atividades degradadoras, a menos invasiva, a menos drástica, vai ser essa aí, a 4, ó, extração seletiva de madeira. O que é isso? Você avalia no ambiente, né, e escolhe alguns indivíduos que podem ser retirados para extração, para fornecer essa madeira, de modo que isso não vai alterar grandemente a paisagem, não vai causar um grande desequilíbrio. Tá? E aí, o que a gente pode associar a esse período? Olha lá, pessoal. O item C, área com redução de espécies da comunidade clímax, estimulando a sucessão secundária a partir de árvores jovens que compõem o subbosque. Então, você retira desse local alguns indivíduos já adultos, né? Às vezes que fazem um sombreamento, ocupam uma área grande ali, e isso leva à redução, de fato, de espécies dessa comunidade clímax. E aí, quando isso acontece, espécies, por exemplo, do subbosque, que são características de um momento de sucessão ecológica secundária, podem ter o seu desenvolvimento estimulado. Por quê? Porque você tirou as espécies do estágio de clímax. Tudo bem? Olha lá, voltando para a segunda situação. Na segunda situação, nós temos já um ambiente um pouco mais degradado, tá? Então, a gente vai já ter uma atividade um pouco mais incisiva. Nesse caso, a gente pode associar, por exemplo, a retirada de madeira queimada. É colocado, de certa forma, uma queima controlada em algumas áreas, para que você consiga, então, extrair, né, determinada árvore de grande porte que tenha sido acometida por aquele fogo controlado. Isso também é uma técnica, tá bom? E aí, quando a gente olha qual dessas características descreve, a gente pode associar aí o item D, estágio no qual permanecem algumas poucas espécies da comunidade clímax. Isso a gente consegue ver pela figura, algumas poucas dessas espécies, predominando as espécies de subbosque. Né? Então, a gente vê que aquela densidade de árvores de grande porte, de espécies clímax, ela reduziu, sobrando algumas poucas e restando então as espécies de subbosque. O estágio 3 ele é um estágio bem degradado, né? Então a gente consegue associar já uma atividade um pouco mais intensa
do que apenas essa retirada da madeira, de madeira e queimada que pode ser controlado, tá? Então aqui você vai ter uma queimada recorrente, tá? E aí essa queimada recorrente vai prejudicar muito mais esse ambiente. Então, olha lá, aqui a gente consegue descrever associando a terceira situação a o que a gente vê descrito na alternativa B, no item B aí, ó. Permanência apenas das espécies do subbosque com solo exposto para a colonização de espécies pioneiras, arbustivas ou rasteiras. Então, veja que as queimadas recorrentes, elas expõem o solo e aí já começa a criar aquela condição, né, de um estabelecimento de uma sucessão ecológica secundária. E por fim, já coloquei aqui. E por fim, a quarta situação em que a gente tem um solo quase que totalmente exposto, que vai ser caracterizado por um momento quando a gente faz aquele corte raso, aquele corte que sai arrastando tudo que vê pela frente, né? Você deixa o solo totalmente exposto. E aí a situação que descreve, né, a atividade degradadora seria o corte raso, como a gente colocou, e a situação que descreve isso para a gente é a situação A, características da situação A. Área em processo inicial de sucessão. Ou seja, você retirou tudo. Então, você expôs totalmente o solo, está pronto para começar novamente uma sucessão ecológica ainda que secundária, com poucas espécies e espaço para ser colonizado por espécies pioneiras, arbustivas ou rasteiras. Desse modo, a gente fica como alternativa correta, alternativa E. Tudo bem? Olha lá, exercício 112. Considere as seguintes comparações entre uma comunidade pioneira e uma comunidade clímax, ambas sujeitas às mesmas condições ambientais, em um processo de sucessão ecológica primária. Olha lá. A produtividade primária bruta é maior numa comunidade clímax do que numa comunidade pioneira. Olha só. Então, o que é produtividade primária bruta? É tudo que aqueles organismos eles produzem, tá bom? Então, de certa maneira, numa comunidade clímax, a produção, por exemplo, de matéria orgânica, ela é muito grande. E ela é muito maior, por exemplo, que numa comunidade pioneira, tá? Então, esse primeiro item ele está correto. A produtividade primária líquida é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. Também está correto. O que é líquido? É aquilo que sobra, tá? Então, é aquilo, por exemplo, que os produtores, eles, né, produzem durante a fotossíntese. Só que é o que sobra para os outros níveis tróficos. Se a gente for pensar, por exemplo, em relação ao oxigênio, se a gente for pensar, por exemplo, produtividade líquida numa comunidade pioneira, as plantas que tem ali, elas são de pequeno porte, elas têm, né, uma produtividade grande e não usam tudo aquilo. Então, o que sobra para ser usado pelos outros organismos é maior do que, por exemplo, numa comunidade clímax, em que você tem indivíduos muito complexos, muito exigentes e que acabam utilizando basicamente tudo que eles produzem. Você pensa, por exemplo, numa árvore de grande porte, né? O oxigênio que ela produz na fotossíntese é basicamente todo utilizado na manutenção do organismo dela, tá bom? Então, o que sobra é muito pouco ou quase nada. O líquido é muito pouco ou quase nada, tá bem? E 3. A complexidade de nichos é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax? De jeito nenhum. A gente já comentou anteriormente, numa comunidade clímax, nós temos uma biodiversidade muito maior. E isso implica também, então, numa maior quantidade de nichos ecológicos. Lembrando que o nicho ecológico ele está relacionado à maneira como um organismo ele lida com o seu espaço, com as condições do ambiente, como ele interage com os outros organismos, as condições que ele ocupa, como ele se alimenta, enfim, tá bom? Então, quanto mais organismos a gente tem, maior a complexidade de nichos, maior a quantidade de nichos, tá bem? Então, aqui ficamos como alternativa correta, a alternativa D, em que 1 e 2 estão
corretas. Olha lá, esse outro exercício ele é um exercício bem legal da Unesp. Ele diz assim pra gente, ó, segundo a teoria da curva ambiental de Kuznets, acho que é assim que se diz, o índice de poluição e de impactos ambientais nas sociedades industriais comporta-se como na figura abaixo. A degradação da natureza aumenta durante os estágios iniciais do desenvolvimento de uma nação, mas se estabiliza e passa a decrescer quando o nível de renda e de educação da população aumenta. Considerando a curva ambiental de Kuznets, representada na figura, e 4 situações ambientais distintas. Então, olha lá, considere, né? Implantação de programas de reflorestamento, mata nativa preservada, estabelecimento de uma comunidade clímax e área desmatada para extração de madeira. Na curva, as posições marcadas de 1 a 4 correspondem respectivamente às situações. Então, pessoal, a gente observar no gráfico, veja, na situação no momento 1, quando você tem uma renda per capita e educação baixa, né? Então, no iniciozinho, a degradação ambiental ela é pequenininha. Aí o que vai acontecendo? Essa sociedade ela vai se desenvolvendo e aí a degradação ambiental vai aumentando. Então, o que a gente pode associar ao momento 1? Ao momento 1, nós podemos associar, por exemplo, a mata nativa preservada. É o iniciozinho, né, de todo o processo. A natureza está ali como ela sempre esteve, está tudo preservado. Aí, no momento 2, o que você vai ter? Um ápice dessa degradação da natureza. E a gente pode associar isso, né, a uma área desmatada para extração de madeira. Tudo bem? Então, essa sociedade está desmatando o ambiente, extraindo os recursos, como exemplificação, essa área, então, ela está sendo desmatada para a extração desses recursos, no caso, a extração de madeira. Só que aí o índice de desenvolvimento, a renda per capita, a educação dessa sociedade, ela vai aumentando, né? Vai se tornando cada vez mais desenvolvida, e aí no momento 3 eles, então, decidem, né, pelo desenvolvimento deles, que é importante a implantação de programas de reflorestamento. É onde você vê a degradação começar a diminuir. Aí essa degradação ela vai diminuindo a ponto da gente chegar no momento 4, em que nós temos, então, o estabelecimento de uma comunidade clímax. O reflorestamento, né, os programas de reflorestamento vão tendo sucesso, e aí esse ambiente vai se recuperando, estabelecendo-se novamente uma comunidade clímax naquela área onde em outros momentos tinha sido degradada, tinha sido sofrido desmatamento, tá certo? Então aqui a gente fica na sequência, né? O 1 associado com 2, mata nativa preservada. Momento 2 associado com 4, área desmatada para extração de madeira. Momento 3 associado com 1, implantação de programas de reflorestamento. Momento 4 associado com 3, estabelecimento de uma comunidade clímax. Acho esse exercício muito legal, porque mostra de maneira prática, né, como que a gente consegue utilizar conhecimento da sucessão ecológica em algumas situações, tá certo? Olha lá, exercício 119, exercício aberto. Considere 2 estágios, X e Y, de um processo de sucessão ecológica. No estágio X, há maior biomassa e maior variedade de nichos ecológicos. No estado Y, há maior concentração de espécies pioneiras e a comunidade está sujeita a variações mais intensas. Qual dos 2 estágios representa uma comunidade clímax, pessoal? Então, uma comunidade clímax vai ser aquela onde você vai ter maior biomassa e maior variedade de nichos ecológicos. No caso, o estágio X, tá? Em qual dos estágios há maior biodiversidade? Justifique sua resposta. Bom, se você tem maior quantidade de nichos ecológicos, isso significa que você tem uma maior quantidade de espécies ocupando diferentes situações ali naquele bioma, tá? Então, consequentemente, isso faz com que a gente tenha uma maior biodiversidade. Descreva o balanço entre a incorporação e liberação de carbono nos estágios X e Y, tá bem?
Então vamos lá, olha só, no estágio X, o que acontece? É o estágio de clímax. Então, basicamente, né, como está havendo uma grande produção de biomassa, a incorporação de carbono ela é muito grande. Né? O próprio enunciado diz a maior biomassa. Se a maior biomassa, a maior produtividade. Então, a incorporação de carbono é muito maior do que acontece, por exemplo, no estágio Y, tudo bem? Ou seja, no estágio Y, nós temos um momento da sucessão ecológica, né? Com as plantas menos exigentes, com menor porte, com produtividade bruta menor. Tá? Então, a incorporação de carbono nesse momento ele é bem menor. Olha lá, a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Quantas vezes já não ouvimos falar isso, inclusive em reportagens, na televisão? Isso está bem errado, né? Essa frase tem sido utilizada no sentido de que esse bioma é fonte de grande quantidade de oxigênio liberado para a atmosfera. Entretanto, é preciso lembrar que esta floresta sofreu alterações frequentes durante o processo de sucessão ecológica por milhares de anos, atingindo o estágio de clímax. Tá? Isso é fundamental. Considerando-se exposto, explique as características que permitem considerar essa floresta como clímax. Então, pessoal, a floresta amazônica ela é caracterizada como uma floresta com árvores de grande porte, grande biodiversidade, né? Tudo isso caracteriza uma situação de clímax dentro de uma sucessão ecológica, né? Uma imensa variedade de nichos ecológicos, tá bem? Do ponto de vista fisiológico, considerando-se a função do pulmão dos animais terrestres, porque o termo pulmão está equivocadamente empregado no enunciado: a Amazônia é o pulmão do mundo. Bom, primeiro que se a gente pensar, né, que quando se coloca essa frase, quer dar o sentido de que a Amazônia ela fornece oxigênio para o mundo, isso está totalmente contrário ao que um pulmão de fato faz, né? Porque basicamente um pulmão de um animal em geral, ele basicamente capta o oxigênio atmosférico e libera gás carbônico. E não é isso que a gente, entre aspas, esperaria da floresta, caso a gente quisesse dizer que ela purifica o ar. Né? Muitas vezes se utiliza essa afirmação para dizer que a floresta é um purificador do ar. Na verdade, o que ela faz é captar carbono, isso de fato, né? Então a produtividade dela é bastante alta, a produção de biomassa ela é bastante alta, mas se a gente pensar do ponto de vista de produção de oxigênio, ela é muito pouco ou quase nula, porque essas espécies são tão exigentes que basicamente tudo que ela produz na fotossíntese em termos de oxigênio, ela consome na respiração celular. Tudo bem? Meninos, por enquanto eram esses exercícios que eu tinha para vocês, para corrigir com vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem nos encontrar nas redes sociais. Só chamar, só procurar a gente por lá. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima lista de exercícios. Até!